Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todas as semanas, como em todos os domingos, para falar sobre as coisas da política. E esta semana foi recheada, aliás, não se tem ainda nenhum adjetivo correto para definir a avalanche de notícias, que surgiu em função da delação feita pelo Joesley Batista, pelos executivos da JBS, do grupo Friboi, do grupo JIF, na verdade. Delações que envolveram o presidente Michel Temer, envolveram ex-presidentes Lula e Dilma, envolveram governadores, denúncias que envolveram muita gente e que muita gente ainda, que nós ainda não sabemos exatamente a extensão, a gravidade de tudo isso que vai ser revelado a partir dessas denúncias feitas pelo grupo JBS. Para tentar entender um pouquinho mais dessas questões, a gente tem dois convidados aqui no estúdio. Eu começo apresentando o advogado Diogo Crozara. Tudo bem, doutor Diogo? Boa noite. Tudo bem, Paulo. É sempre um prazer estar com você. E é sempre um prazer recebê-lo também. E é sempre um prazer receber também ele, que tem vindo nas últimas semanas, e espero que venha mais ainda, porque a gente não pode perder o fio da meada. Jornalista Luiz Gama. Tudo bem, Gama? Tudo bem, Paulo. Boa noite para você. Boa noite, doutor Diogo, telespectador. É um prazer de novo estar aqui para a gente discutir esse lamaçal que se formou, que se tornou o Brasil nesses últimos dias, Paulo. Verdade. A gente vai falar também, claro, de notícias locais, de questões locais. Inclusive, a PEC que limita os gastos públicos, os gastos do Estado por 10 anos, aprovada na Assembleia Legislativa também durante essa semana e que causou bastante polêmica. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. No momento certo, o governo de Goiás tomou as medidas de ajuste de suas contas. As secretarias foram reduzidas de 16 para 10 e foram cortados 5.000 cargos comissionados. Também foram feitos investimentos na eficiência da gestão pública. Com as contas equilibradas, credibilidade e diálogo, os goianos construíram as bases para um novo salto de desenvolvimento. Assim, nasceu o programa Goiás na Frente, o programa de investimentos do governo de Goiás. Mais de 6 bilhões de reais serão aplicados em saúde, educação, segurança, asfalto, habitação, saneamento e muito mais. Outros 3 bilhões de recursos indiretos completarão o programa, totalizando 9 bilhões de reais de investimentos. Goiás anda na frente e caminha para se tornar um dos estados mais competitivos do nosso país. Mais desenvolvimento, mais empregos. Goiás, inovação que cuida das pessoas. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Ruas e avenidas de Trindade estão sendo contempladas com uma nova sinalização, contribuindo com um trânsito mais organizado e seguro para condutores e pedestres. A Superintendência Municipal de Trânsito de Trindade informa que está atuando com várias frentes de obras por toda a cidade e que, em pouco tempo, a maioria dos logadouros estarão sinalizados, também colaborando para a melhoria do aspecto urbano em função da Grande Romaria do Divino Pai Eterno 2017. Indicando a organização do sistema de trânsito, o trabalho inclui, além de faixas divisórias de tráfego, o alinhamento de acostamentos e faixas de pedestres. Prefeitura de Trindade, fazendo o melhor para você. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados.
Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex gravados no seu vidro. Você merece. Você ainda não se vacinou contra a gripe? 26 de maio é o último dia. Profissionais de saúde, pessoas com mais de 60 anos, gestantes, mulheres que deram à luz recentemente, crianças menores de 5 anos e professores podem se vacinar. Procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. Leve identidade e cartão de vacinas. Dia 26 de maio é o último dia da vacinação contra a gripe. Governo de Goiás. Responsabilidade que cuida das pessoas. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje recebendo o jornalista, radialista Luiz Gama. Também está aqui o advogado Diogo Crosara. Eu gostaria de começar com o senhor, doutor Diogo. As suas primeiras impressões, não neste momento, mas as primeiras impressões que o senhor teve no momento em que essa delação de Joesley Batista, essas delações começaram a ser divulgadas pela imprensa. O que é que o senhor sentiu naquele momento? Aí sim eu quero impressão sobre aquele momento e quero que o senhor me diga agora, depois de passado algum tempo, como é que o senhor avalia aquelas impressões que o senhor próprio teve em relação a essas denúncias. Elas têm consistência? Afinal de contas, essa gravação que Joesley fez com o presidente Michel Temer revelaram o que para o senhor? Bom, primeiro, a gente quando pega uma notícia dessa, a gente tem que ter tristeza. Porque é triste para o Brasil, é triste para o que a gente já estava tendo de melhora na economia, de melhora no cenário do país, a gente ter, de novo, uma grave crise política. Nós tivemos uma grave crise política em 2016, que culminou com o impeachment da Dilma, e agora a gente vem com uma nova crise política. Eu pensei, poxa, mas de novo, vai começar tudo outra vez? Depois os fatos foram desenrolando e a gente vai vendo que o tamanho da montanha, ela pariu não um rato, como disse o presidente Temer, mas ela pariu algo que não era daquele tamanho. E aí começa a se pensar, pelo menos para mim, como é que fica a situação do malandro que vai lá, comete o crime e depois quer denunciar todo mundo da malandragem que ele mesmo fez. Para ele ficar impune, pois é, e aí ele livre, querer punir todos os outros. Olha, é necessário começar a se repensar essa história. Eu também não entendi essa história de ele ficar livre, poder viajar. O senhor está se referindo a Joesley. Sim. E a turma dele, né, que na verdade, pelo que ele próprio confessou, quando na verdade ele tentava puxar a língua de Temer, ele acabou entregando inclusive muitas práticas criminosas feitas pelo grupo dele, concorda? É um grupo criminoso, poderia-se dizer assim? Não dá para se dizer que é um grupo criminoso. Eu digo assim, não estou me dirigindo diretamente à pessoa nesse momento, eu estou dirigindo ao modo operandi que a gente está tendo nessas delações. Será que está certo esse conceito? É só o político que é o malandro, é o corrupto? Será que é só ele que tem que ser punido? É uma coisa que precisa se começar a indagar, se começar a pensar sobre esse modelo de processo penal que a gente está tendo, em que uma pessoa vai, denuncia uma prática criminosa, é um modelo completamente diferente de outros países, viu, Paulo? Não é assim em outros países. E ela passa a ser isenta de culpa. É necessário começar a se repensar esse modelo. Gama, o que é que você pensou lá naquela hora e o que é que você pensa agora? Como é que você avalia o seu pensamento daquele momento? O pensamento daquele momento era de um torpedo, de um míssil com um extraordinário poder de destruição, atingindo em cheio todo o esteio, toda a base, tudo aquilo em que se sustentava o governo de Temer. Essa foi aquela primeira impressão. Depois, com a divulgação das conversas, com o detalhamento, com o contexto da conversa sendo, por exemplo, mostrado ao país, eu cheguei à conclusão que o doutor Diogo Crosara acaba de dizer. Primeiro, nós vimos, como está inclusive na acusação do Janot, uma organização criminosa agindo. E um criminoso, um gangster da mais alta periculosidade se dirigindo ao mandatário máximo do nosso país, da nossa república, que é o presidente Temer. Com intimidade, inclusive. O bandido Joesley se revelou
de altíssima periculosidade, quando ele revelou compra de juiz, compra de políticos, compra de procuradores, juiz, né? Numa série... Diz que blefou em relação ao juiz. Agora blefou, né? Uma série de coisas terríveis do ponto de vista, né, legal, do ponto de vista penal. Uma série de crimes que estão escancarados. Tanto que na denúncia do Procurador-Geral da República, inclusive contra o presidente Temer, tem lá obstrução de justiça e organização criminosa. Não há, ao meu ver, uma outra forma de chamar esse grupo todo de pessoas agindo em função do poder, a não ser dessa forma, a organização criminosa. Eu tive também, no primeiro momento, essa ideia, mas, como disse o doutor Diogo, mais uma crise, quer dizer, o país nem saiu ainda desse buraco, né, em que nos meteram, e já vem outra crise, mas eu tive o cuidado de prestar atenção primeiro numa coisa. Por que não se divulgaram os áudios naquele primeiro momento? Quer dizer, a partir do momento que houve a denúncia de que fulano disse que ele disse que diz, né, falei, eu vou esperar para ouvir o áudio. E quando eu ouvi o áudio, me chamou a atenção esse trecho desse diálogo entre os dois, que eu vou colocar agora para a gente comentar e repercutir logo depois. Vamos conferir. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Pois é, o tal do tem que manter isso que o Temer disse, veio antes de... Foi publicado como sinônimo de um aval do presidente da República à compra do silêncio do presidiário Eduardo Cunha, que poderia abrir a boca, né, e derramar todo o caldo. Não é? A publicação, antes da gente ver o áudio, da gente ouvir o áudio, melhor dizendo, a publicação nos dava essa informação, né, que o presidente estaria dando aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha. E não é nada disso, ou é, doutor Diogo? Olha, primeiro é o seguinte, o Temer está errado em alguns pontos. Claro, primeiro em receber uma pessoa... Em receber ou não receber, vamos lembrar que se trata de um grande empresário e é função, sim, do presidente da República ouvir essas pessoas que são importantes para a economia do país. Isso eu não vejo problema nenhum. Consta que ele havia pedido agenda com o presidente várias vezes. 20 pedidos. Não é? Tinha sido negado. Tinha sido negado. E ele só não conseguiu falar com o Temer porque ligou diretamente para ele. Não receber no Palácio talvez seja um erro. Poderia ter recebido no Palácio. Um segundo erro. Alguns pontos o Temer poderia ter repreendido. Mas você recebe uma pessoa na sua casa, um grande empresário, você também vai começar a repreendê-lo toda hora? Só se ele tivesse a convicção, a certeza de que ele estaria sendo gravado, e ele não tinha essa convicção. Muito pelo contrário, isso está claro. Agora, quando você pega um contexto, e hoje a gente está tendo crises feitas por contexto, um pedaço de frase, um pedaço de palavra. Quando saiu por escrito, o Gama tem toda a razão, era uma coisa. Quando saiu o áudio, talvez o contexto não tenha o mesmo. A gente não sabe os gestos, os sinais que estavam sendo feitos naquele momento. Mas não é tão feio quanto parece. E isso está muito claro, isso dizendo apenas desse áudio. A gente sabe que tem muitos outros desdobramentos que podem vir. Agora, a gente tem que colocar uma coisa no contexto. De quarta-feira à noite, quando isso foi anunciado, até agora... Agora só me permita aqui dizer, a gente está gravando o programa na sexta-feira à tarde, já são quase 4 horas da tarde. Muita coisa, eu estou dizendo isso até porque até o programa ser exibido, né, Gama? Muita coisa vai acontecer. Vai acontecer. Mas já se colocarmos que fôssemos no domingo, gente, olha só, o quanto o país já perdeu, o quanto a economia já perdeu. Nós já tivemos a paralisação da reforma da Previdência anunciada. Todas as da reforma trabalhista anunciada. Nós já tivemos uma bolsa que teve que parar de funcionar na quinta-feira por conta, no circuit break, porque atingiu um nível crítico. O dólar subiu muito. O risco para a economia, sabe quem ganhou dinheiro, Paulo? O JBS, que comprou o dólar na terça. Porque sabia da notícia. Na terça e na quarta... Sabia o que a notícia provocaria no mercado financeiro. E sim, e compraram absurdas quantidades de dólar. Que só por isso, num país sério, ele já teria que estar preso. Que num dia valia 3,15. Compensação está lá na Quinta Avenida, tranquilo. Imagina se alguém York. faz isso, o doutor Diogo, Paulo, o telespectador, por exemplo, com a Bolsa de Nova York, e a imprensa inteira, o mundo inteiro sabe, como nós sabemos que o JBS fez. Ele estaria onde?
ele já estaria preso, com certeza. Por isso, com toda certeza. Qual o futuro deles, então, Gama? Futuro deles? Futuro da JBS, até porque, ao que parece, eles pretendem investir mais nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos são muito mais rigorosos e corretos do que o Brasil, e lá eles não vão ter vida fácil para fazer as maracutaias. Tanto que eles estão com problema lá, inclusive fazendo acordo com a justiça, inclusive americana também. Mas você perguntou do futuro. O futuro deles vai ser aumentar cada vez mais a montanha de dinheiro, aumentar o faturamento, que hoje gira em torno de 70 bilhões, né, ano, e vão aumentar cada vez mais. E o senhor pensa o que a respeito do futuro da JBS? Eu acho que a empresa está totalmente comprometida. O histórico da empresa no Brasil e mesmo em outras operações, por conta do que eles fizeram no Brasil, eles estão com o futuro deles, pessoas físicas, e também do futuro da empresa totalmente comprometido. O senhor fez um comentário antes de a gente começar a gravar o programa que eu achei interessante. O senhor diria isso no ar também? O senhor comparou a JBS a uma outra empresa? Não, na verdade, hoje, eu estava citando de algumas empresas que fazem pirâmide financeira. Na verdade, hoje, o passivo da JBS é maior que seus ativos. E isso é muito grave. Vamos pegar que eles tomaram no BNDES mais de 20 bilhões de reais. A dívida hoje se aproxima aos 60 bilhões de reais. É essa questão que a gente tem que colocar na mesa. Não se trata o patrimônio que é do brasileiro, esse dinheiro não é de outro. O BNDES é um banco do povo brasileiro. Como é que vai ser feito o pagamento? É importante que essa empresa fique viva. Nós já tivemos o problema em março da questão do escândalo da carne, né? A operação que foi feita carne fraca. Já tinha dado um grande problema para todo mundo, inclusive para a cadeia produtiva. A empresa precisa ficar firme, ficar sólida. O que eu não concordo é que o grupo que comanda a empresa possa ficar impune diante disso. Quem comanda a empresa hoje é o Wesley. O Wesley e o Joesley. E o Joesley. Até pouco tempo atrás era o Júnior, né? O Júnior Friboi. Sim. Que, por felicidade dele, não sei se por felicidade ou não, eu gostaria que vocês comentassem. Quando o Zé Batista subiu, chamado Júnior, apenas um rápido parênteses aqui, comandava a empresa, o faturamento dele gerava em torno de 5, 6 bi. Depois que o Júnior passou para os irmãos, o faturamento chegou a 76 bilhões. Por conta dessa prática. Evidente. Por conta dessa prática. Júnior Friboi saiu da empresa, naturalmente vendeu as ações, a parte dele, né, e aplicou inclusive em outro Mata-Boi, parece que chama o frigorífico que ele tem, e outras atividades. Negócios, dentro e fora do Brasil. E outras também. atividades. Quer dizer, Júnior Friboi, a gente só está comentando aqui para dizer o seguinte, ele não aparece nessa história, a não ser quando se traça o perfil, a biografia de Joesley, e cita ali que ele é irmão do Júnior, irmão de não sei quem e tal, e tal, e tal. Mas Júnior está fora dessa. Fora dessa, fora. Vai continuar? Vocês acham que ele continua? Depende das investigações. Se elas mostrarem que crimes foram cometidos durante a gestão dele, evidentemente ele também responde. Mas se ficar naquilo que está divulgado até agora, ele não pode responder pelas atitudes dos irmãos. E então ele saiu na hora certa, embora a empresa tenha faturado muito mais a partir da saída dele, mas para ele foi uma boa ter saído e que ele está tranquilo. Nos parece que realmente foi depois da saída do Júnior que essa prática escandalosa de pagar propina, de manter campanhas e etc, que se acentuou, ou pelo menos que se evidenciou dentro da empresa. O próprio Joesley fala na sua delação que tem entre 10 e 13 anos de pagamento de propina a todo mundo que esteve no poder nesse período. O doutor Diogo falou uma coisa que me preocupa, e eu tenho certeza que preocupa você também, que é a questão do denuncismo. Né? Essa onda de denúncia que a gente sabe que tomou conta não apenas das redações, que a cada momento querem dar a notícia em primeiro lugar antes da concorrência, aquela coisa toda, e vão atrás muitas vezes de notícias, se não infundadas, pelo menos mal embasadas, como essa que a gente parece que está vendo que não tem tanta consistência quanto se poderia esperar no início da divulgação dela. Essa onda de denúncia, né, que tomou conta das redações, que já tomou conta das redes sociais. Aí eu já falo de uma forma geral do país. Vai virar o que esse país se já não virou, Gama? Está virando uma bagunça. Você é muito mais experiente do que eu, Paulo, nessa função de jornalista. Você conhece, também conheço razoavelmente bem, os meandros do jornalismo, das empresas de comunicação. Tem aquela frase bem popular, não sei verdadeiramente qual é o autor dela, mas que diz o seguinte, que toda manchete tem um preço, não é custo não, é preço. Toda manchete, ou positiva ou negativa, ela está
à frente de um preço que se cobrou, ou que se cobra, ou que se cobrará, de todos os veículos de comunicação do planeta Terra. Esse custo pode ser um custo positivo, pode ser negativo, pode ser um custo honesto, mas pode ser um custo desonesto. Então, por trás desse denuncismo, dessa correria, né, para sangrar este ou aquele outro representante do poder, normalmente tem também interesse financeiro, interesses escusos e, normalmente, altíssimos custos por trás dessas manchetes todas, desse denuncismo todo. Doutor Diogo, como é que o senhor vê isso? Denuncismo no país, né? Tomou conta de vez. Na verdade, a gente abre o jornal e dá a impressão que está querendo sangue, né? Porque a gente precisa pensar que por trás das denúncias existem pessoas, existe um país. É muito sério o momento. Hoje se joga a imagem, a construção de uma vida, de um patrimônio no lixo por segundos. E muitas vezes por informações que não são corretas. Isso é muito grave. É necessário que se repense esse modelo, porque se a gente continuar desse jeito, ninguém é mais julgado pela justiça, é julgado pela imprensa. Julga-se rapidamente. Eu vi uma frase ontem... Acusa, julga e condena numa manchete, no noticiário, né, de 30 minutos, 40 minutos. Eu vi um senador goiano falando ontem uma questão que me chamou muita atenção. Falou o seguinte, não é a questão jurídica do Temer que está em jogo, ele já está condenado politicamente. Então, ou seja, em menos de 24 horas, você já julgou, condenou e a pessoa já tem que ser alijada. Nós estamos falando que se tirar de novo um presidente da República, nós temos uma nova eleição, agora indireta, uma instabilidade absurda no país inteiro, que já está com a economia dando o primeiro sinal de recuperação. É hora de fazer isso mesmo? É muito grave isso. Não custa lembrar que essa eleição indireta vai ser feita por quem? Apenas votam deputados e senadores, só o Congresso. Sim, eu fiz a pergunta só para reforçar, Gama, porque não custa lembrar que esse Congresso que vai, em tese, né, caso aconteça isso, escolher o nosso novo presidente, é o mesmo Congresso que a gente viu desfilando aquele festival de besteiras ao microfone quando votou pelo impeachment de Dilma. Exatamente. Né? Olha o tipo de gente que vai escolher o nosso presidente. Muitos desses que você está citando, a gente hoje sabe detalhadamente, tanto pelas delações da Odebrecht, quanto agora pelas delações da JBS, que não passam de verdadeiros canalhas, não é, Paulo? Existem já alguns vídeos, você sabe que na sexta-feira, antes da gente iniciar a gravação desse programa, os HDs externos que o STF liberou para os veículos da imprensa que tiveram interesse de mandar os HDs para lá, porque o sigilo foi quebrado, então ficou todo mundo com livre acesso. Mas como é muita coisa, você tem que mandar. Se você, Paulo Belo, quiser todas as informações, por exemplo, das delações da JBS, você teria que ter mandado um HD externo lá para o STF, daí 2 dias o STF devolveria. Na sexta-feira, antes da gente começar essa gravação, todo mundo pegou um HD externo lá. E aí as notícias começaram a pipocar. Mas está absolutamente claro nas delações do Joesley, compra de deputado, compra de senador, deputado para votar em Eduardo Cunha, compra de deputado para votar contra o impeachment da Dilma, enfim, o Congresso Nacional completamente enlameado. Aí vem o que o doutor Eudes está cobrando aqui. Enfim, essa prática está correta? Está comprovadamente, é comprovado que quando você faz esse tipo de acordo com o Ministério Público, com o próprio Supremo Tribunal Federal, tudo aquilo que você está falando é verdade? Realmente, quem faz esse acordo e se compromete a dizer a verdade, diz 100% da verdade, porque é aqui que nós estamos cobrando aqui desde o início do programa. Está correto o Joesley e o Wesley, né, fazerem o que fizeram ao longo desses 10, 12 anos. Agora chega, entrega todo mundo, diz que comprou esse, o Zé, o Pedro, o Mané, o Joaquim, paga aí 200 e poucos milhões. O que é isso para uma empresa? Ou mesmo para as pessoas físicas deles? Nada. E está tudo liberado, vamos embora para a Quinta Avenida, para o nosso apartamento, está tudo certo. Quer dizer, isso não é muito pouco, não. Essa é a prática jurídica que está sendo utilizada hoje no Brasil, que o doutor Diogo está cobrando, que nós também todos estamos cobrando. Isso é fato, isso é correto, é só isso mesmo e acabou? E eu queria dizer também o seguinte, para quem está assistindo o programa e não assistiu programas anteriores, que eu e o Gama falamos a mesma coisa em relação a Lula, não foi? Sim. Quer dizer, Lula pode-se até lá na frente comprovar que ele é o chefão dessa organização criminosa, como disse Janot, mas neste momento, em relação ao tal do sítio,
do triplex, né, que teria sido alvo, né, do depoimento dele ao juiz Sérgio Moro. Quer dizer, pouco se falou desse triplex, falou-se muito mais de Petrobras e etc, etc, etc. E Lula não tem contra ele prova alguma nesse momento. Prova concreta, material, não tem. Quer dizer, Lula pode ser condenado por um instrumento que existe dentro do direito, que se chama livre convencimento. Nós estamos falando de um dos 6 inquéritos onde ele é réu, né? Sim, mas esse primeiro, que é o do triplex. Então, quer dizer, não estamos aqui defendendo Temer, porque se alguém achar que estamos defendendo Temer, também defendendo Lula. Sim. A gente está querendo aqui encontrar a razão, encontrar os verdadeiros motivos. Livre convencimento é uma aberração dentro do direito, na minha opinião. Mas na verdade o que a gente tem hoje é o livre convencimento motivado, ou seja, o juiz tem que motivar em alguma prova aquilo. Se motivar apenas nas delações, nós vamos ter dificuldade. Não pode ficar apenas em delações. Teria que ter uma prova concreta, uma prova cabal. E aí é que está. A gente tem agora um monte de investigação, um monte de inquérito, e aí vamos ver o que vai dar essas provas. Tá bem. Tem muita coisa ainda para a gente conversar ao longo do programa. Vamos para o intervalo comercial, mas a gente volta rapidinho. Fique ligado. Programa Goiás na Frente. Eu sou mãe de 2 filhos. Eu queria saber como vai melhorar a educação. O programa Goiás na Frente está investindo 560 milhões de reais na educação, com foco na melhoria das condições das escolas e na qualidade do ensino. São ações como construção de centros culturais, creches, escolas e quadras poliesportivas, e também na compra de equipamentos e na valorização dos professores e servidores. Os resultados já podem ser vistos. O governo de Goiás aprovou um reajuste de até 34% para professores e servidores, além de gratificações, vale-refeição de R$ 500 e concurso para 1.000 novos funcionários. Também foram entregues 75 ônibus para transporte escolar, renovando 50% da frota e destinados mais de 29 milhões de reais para merenda escolar. É Goiás na frente, investindo na educação do futuro para os nossos jovens. Goiás, inovação que cuida das pessoas. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Você ainda não se vacinou contra a gripe? 26 de maio é o último dia. Profissionais de saúde, pessoas com mais de 60 anos, gestantes, mulheres que deram à luz recentemente, crianças menores de 5 anos e professores podem se vacinar. Procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. Leve identidade e cartão de vacinas. Dia 26 de maio é o último dia da vacinação contra a gripe. Governo de Goiás. Responsabilidade que cuida das pessoas. Muito
Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo o advogado Diogo Crozara. Também está aqui o jornalista, radialista Luiz Gama. E a gente lembrando sempre, o programa é gravado, estamos gravando numa sexta-feira e a gente, os três aqui parecendo menino, né? Os três aqui no celular aqui, atentos às notícias, né? Notícia de um pouco mais cedo, desde que a gente começou a gravar, é que além de Temer, que foi alvo dessa denúncia de Joesley Batista, e também Aécio, ainda não falamos de Aécio, mas eu vou passar primeiro para outros nomes que aparecem como beneficiários desse dinheiro que teria vindo da JBS em forma de propina. Tanto Joesley quanto o Ricardo Saúde, o nome é bom, né? Que é um ex-executivo. Eduardo executivo. Saúde. Ricardo Saúde. Ricardo Saúde, executivo da JBS, eles relataram que fizeram pagamentos em contas no exterior, tanto para Lula quanto para a Dilma. E o saldo dessas contas em 2014 teria chegado a só 150 milhões de dólares. Dá quanto isso, doutor Diogo? Cerca de 520 milhões de reais, com a cotação antes do JBS ou depois do JBS? Daí depende, né? Porque depois do JBS, que lucrou a beça, mais uma vez, com, né, a bobeira que a gente dá nesse país de deixar pessoas... É interessante, né, Gama? Antes que você fale dos outros nomes aí, doutor Diogo também, é interessante que a gente vê que os fatos têm mostrado ultimamente que a gente está muito mal representado na política, com as devidas e honrosas exceções de praxe, mas que no empresariado também a coisa não é muito diferente não, né, Gama? Pela fala que a gente vê do Joesley aí, você vê que é uma fala de quem está ali, todo ardiloso, né? Porque falando mais ou menos assim, para ser empresário bem sucedido, ou você vira malandro, corrompe malandro, ou você não vai a lugar nenhum. A ideia que prevalece parece que é essa, né? Pois é, junta-se a ele também o Marcelo Odebrecht, né? Que também ficou rico da noite pro dia. Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro, essa galera toda aí, o povo da Andrade Gutierrez e etc, etc. Quem é que você tem na galera aí? Mas a nota que acabou de sair, inclusive o vídeo que acabou de ser liberado, é do Saúde, diretor financeiro da JBS, detalhando como ele pagou só em 2014 150 milhões de propina para o PT. Ele diz que 70 milhões foram para as campanhas da Dilma e de Temer, 50 milhões para a campanha nacional, 30 milhões para os candidatos a governador. Gleice Hoffmann, do PT, que foi candidata lá no Paraná, Fernando Pimentel, que foi candidato e ganhou a eleição em Minas, Alexandre Padilha, que foi candidato e perdeu a eleição em São Paulo, e também para Antônio Gomide, do PT de de Anápolis. Antônio Gomide também está na lista. E a frase dele no vídeo diz o seguinte, tudo isso foi feito por doações dissimuladas de oficial, que não tem nada de oficial. Isso tudo é dinheiro de propina. Esse foi um homem que deu o dinheiro que falou. Doutor Diogo, o senhor que atua, inclusive, nessa área eleitoral e, naturalmente, já se deparou com inúmeros casos desses, o senhor poderia dizer para a gente essa história do Caixa 2, que se criminaliza hoje de uma forma muito mais violenta e se misturando, inclusive, ao Caixa 2 destinado à propina, né? Tem o Caixa 2 que já é crime, não é isso? Não, vamos lá. Caixa 2... hoje é tido como informações falsas em prestações de contas, falsidade ideológica eleitoral. Artigo 350 do Código Eleitoral. Só que a gente já tem, Paulo, muito claro que toda doação vinda de pessoa jurídica nos últimos anos, ela é basicamente propina. Eu tenho falado isso reiteradamente, que empresa não doa, a empresa investe. Então, muitas vezes as empresas, até quando era possível, já em 2016 nós não tivemos doação de pessoa jurídica, a última eleição foi 2014, que é essa onde o Gama está falando, tiveram essas doações, as empresas não doam nada para ninguém. Elas botam num determinado candidato na expectativa de pegar isso depois. Isso é muito claro. Por isso que foi muito importante. Mas o senhor disse basicamente, o senhor não disse totalmente, quer dizer, porque existem as exceções também. Obviamente existem exceções, mas eu diria que são mínimas nesse caso, mínimas. O que a gente tem que ter de forma muito clara é que foi muito necessária a reforma feita pelo Supremo, não foi nem uma reforma, foi uma decisão judicial, proibindo a ação de pessoa jurídica. Agora a gente tem que começar a pensar no que isso vai significar e como vão ser as campanhas para 2018. Porque hoje, eu te digo, é praticamente impossível se fazer uma campanha presidencial do jeito que está a forma da legislação e com tudo que a gente tem, e é dificílimo se fazer uma campanha para governador, senador ou deputado federal.
É muito complicado fazer isso para a eleição do ano que vem. Vai ser uma eleição de poucos recursos, o que é importante. Que se faça campanha só na internet, né, doutor? Ou a menos que a pessoa, e aí a minha preocupação... O candidato não viaja para lugar nenhum, não conversa com ninguém, só dá entrevista em rede nacional e fala nas redes sociais e acabou. Ou seja uma pessoa que tenha muito dinheiro, dela mesmo, porque aí ela pode usar 100% do seu próprio patrimônio. Aí nós teremos um caso em que a gente pode eleger alguém que tenha muito recurso, mas um recurso próprio. E isso também pode mudar, porque esse poder econômico, ou seja, ao invés de elegermos o melhor candidato, talvez a gente passe a eleger o mais rico. Mas aí a gente entraria num problema de uma injustiça social gravíssima, talvez até comprometendo a própria democracia. Porque, em tese, nesse pensamento aí, a gente não teria a menor chance, por exemplo, de um desendinheirado, um pobre, ganhar qualquer tipo de eleição, né, Paulo? Se ele não tem para bancar a própria campanha... E como é que ele concorreria com os ricos? Que, nesse caso, não, eu posso gastar 100% do meu patrimônio, 80%, 90%. Como é que um pobre ia ganhar eleição nesse país? Gama, como é que você recebeu essa história do Aécio, né? Você entendeu alguma coisa? Entendi tudo. Tudo? Então me conta. Entendi tudo. O Aécio Neves, infelizmente, para quem gostou, para quem já votou nele um dia como eu, se mostrou ser um dos maiores canalhas do Brasil. Pensa no homem canalha. PT tá roubando, a galera do PT tem um roubo ali, o PT catando dinheiro. Você vai lá, o Aécio tá no meio. Tem uma confusão aqui no PSDB, lá de Minas, tá lá o Aécio no meio. Toda anarquia, toda confusão, toda indecência revelada até agora, envolvendo a classe política do Brasil, esse desgraçado desse Aécio tá no meio, Paulo. Essa é a maior decepção, maior decepção para o país e para, não só para mim, mas para quase 50% dos brasileiros, ou pelo menos dos eleitores brasileiros, aqueles que confiaram nele na última eleição. Sem solução, cadáver político. Aécio Neves morreu. Mas me explica o seguinte, vamos fazer como em Watergate, né? Siga o dinheiro. A Polícia Federal seguiu o dinheiro. Que Aécio pegou e foi parar nas mãos de Zezé Perrella, do filho dele. Só um pedacinho do dinheiro. Outra boa parte do dinheiro foi parar com a irmã dele, com o primo. Sim. Presos. Mas esse dinheiro que foi para Perrella, me explica, era para pagar o quê? Aí as investigações vão provar. O Perrella está jurando de pé junto que o cunhado, que é o assessor, é cunhado também, sabia, né? O rapaz do Perrella que pegou o dinheiro é assessor do Perrella, senador do PMDB de Minas, e é cunhado dele também. Ele está dizendo que o cunhado pegou e fez o que ele não sabe. Ele não tem a menor noção do que o cunhado, que é assessor também dele, estava fazendo com aquele dinheiro e recebendo esse dinheiro. Segundo o próprio Perrella, ele também quer saber o que o cunhado dele foi fazer para receber esse dinheiro, essa parte dessa propina que o Aécio recebeu. Não custa lembrar que Perrella teve nas manchetes também tempos atrás por conta daquele helicóptero, né? O avião da cocaína, chamado de Helicoa. Helicoa? Helicoca. 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 Bem, enfim, vamos esperar porque tem que seguir o dinheiro, né, doutor Diogo? Essa tática de investigação é que tem se mostrado todo o sucesso da Lava Jato. É seguir o rastro do dinheiro, porque você vai encontrar com quem que foi parar essa história. Então isso é uma estratégia que a polícia está utilizando desde o início da Lava Jato, que tem sido bem sucedida, mas não é inovação no Brasil. Isso já tinha sido feito na Operação Mãos Limpas na Itália e também foi muito bem sucedido lá. E no caso específico das delações da JBS, por exemplo, essa história que ele está falando de 150 milhões de dólares, uma conta no exterior para Dilma, outra para Lula, etc., ele provou, segundo a sua defesa, e o Ministério Público Federal e o próprio Supremo entendeu que era correto, ele ofereceu as provas, ou seja, a movimentação financeira de cada uma dessas contas, comprovando para onde que foi esse dinheiro, viu, Paulo? Paulo, você não me perguntou sobre o Aécio aqui, mas deixa eu só cortar uma coisa. Uma coisa que ficou muito diferente até do restante da Lava Jato, especialmente da questão do Odebrecht. Aqui se tem muita prova da movimentação financeira e da entrega do dinheiro. No caso da Odebrecht, você tem muitas provas até agora. Mas onde é que está o crime aí? Porque a Aécio disse que fez um pedido pessoal para um amigo pessoal. Quer dizer, houve propina nisso? Para começar, o Joesley está falando que não era amigo pessoal, era propina. Aí já tem uma questão de ônus da prova que é um pouco diferente. Aqui nós temos algumas provas muito cabais daquilo que foi feito. É um pouco diferente de outras delações que nós tivemos, que falam, olha, nós demos esse dinheiro para tal pessoa, mas não tem uma prova de que aquele dinheiro chegou, que aquela pessoa efetivamente recebeu. Nesse caso, você tem prova de, até agora, nós temos 2 casos, né, do deputado do Paraná, o Rodrigo, e também essa questão desse parente e o assessor do Aécio,
de que esse dinheiro foi entregue de alguma forma. E tem a palavra do Aécio praticamente confessando que está fazendo uma coisa errada, que está fazendo um crime, porque ele fala, manda um rapaz para entregar dinheiro, é um que a gente mata antes dele fazer a delação. Se você está pedindo dinheiro para você vai matar para quê? Palavreado do Aécio, né? Totalmente fora daquilo. Muito palavrão, né? É daquilo que ele quis passar como bom mocinho, aquela coisa toda. Muito pelo contrário. Essa história do JBS ter comprado dólar antes de a coisa estourar, sabe como é que foi explicada pela própria JBS? E ele acabou de dizer, né, há pouco, que foi para se defender financeiramente. Proteção financeira. Ela só reforça que ela sabia que a gente ia ter uma turbulência financeira gerada por eles mesmos. Isso é muito sério. E isso não tem como entrar na delação, porque a delação se trata dos delitos praticados com relação à questão do BNDES. Não tem nada a ver esse tipo de atitude. Certamente o Ministério Público não vai permitir que isso entre como um bônus na delação. Não pode passar em branco, né? Não vai passar em branco. Não. O Ministério Público não vai deixar isso passar em branco. Ele certamente vai apurar essa questão e as ações penais vão ser abertas por esse crime como do sistema financeiro. Isso só demonstra o caráter da personalidade da empresa. Vamos deixar as pessoas de lado, mas a personalidade do grupo, a personalidade da empresa está extremamente caracterizada aí, de má fé, Gama, mas a gente de aproveitamento, de oportunismo. Né? A gente tem que separar um pouco a empresa. Eu sei que ela é feita por pessoas e de pessoas. Mas só que a direção da empresa, ela tem que ser punida por conta desses atos, eles devem ser afastados. Mas a gente tem que lembrar a importância que essa empresa tem para a nossa cadeia econômica. Sim. Especialmente do Estado. Foi por isso que quando o Paulo fez aquela pergunta do que aconteceria com eles, eu disse que eles iriam continuar gastando dinheiro, porque a estrutura empresarial deles é tão grande que no mundo inteiro não há a menor necessidade. Como é que você vai parar, por exemplo, aquilo que eles fazem, a cadeia produtiva deles aqui no Brasil? Não tem como. Mais de 200 mil funcionários. De uma maneira ou de outra, aquilo vai continuar. Eles vão continuar matando gado, continuar comprando porco, continuar comprando frango, eles vão continuar produzindo, comprando e vendendo no mundo inteiro. Mas eles estão devendo aí 70 bilhões. Quantos? 60 bilhões. 60 bilhões. Mas eles têm um faturamento de 76 bilhões. Se eles continuarem administrando como estão administrando a empresa, vamos deixar de lado a questão errada, a questão da propina. Naturalmente, eles dão conta de administrar essa dívida. Eu fico pensando cá com meus botões, né? A gente pensa aqui, alô, cadê? Como é que deve estar, nesse momento, a cabeça de Roberto Carlos, né? De Tony Ramos? Misericórdia. Não é? Boa pergunta que você fez, hein? Cadê Roberto? Cadê Tony Ramos? Não é? Como é que o eles risco, né? É o risco de associar a imagem à empresa, né? Qual seria uma ótima frase para os dois? Paulo Berens. Sim. A carne é fraca. A carne é fraca. É verdade. Eles poderiam dizer isso. Com essa a gente vai para o intervalo e já volta. Fique ligado. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em garrafas plásticas. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex gravados no seu vidro. Você merece. Ruas e avenidas de Trindade estão sendo contempladas com uma nova sinalização, contribuindo com um trânsito mais organizado e seguro para condutores e pedestres. A Superintendência Municipal de Trânsito de Trindade informa que está atuando com várias frentes de obras por toda a cidade e que, em pouco tempo, a maioria dos logradouros estarão sinalizados, também colaborando para a melhoria do aspecto urbano em função da Grande Romaria do Divino Pai Eterno 2017.
indicando a organização do sistema de trânsito. O trabalho inclui, além de faixas divisórias de tráfego, o alinhamento de acostamentos e faixas de pedestres. Prefeitura de Trindade, fazendo o melhor para você. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Você ainda não se vacinou contra a gripe? 26 de maio é o último dia. Profissionais de saúde, pessoas com mais de 60 anos, gestantes, mulheres que deram à luz recentemente, crianças menores de 5 anos e professores podem se vacinar. Procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. Leve identidade e cartão de vacinas. Dia 26 de maio é o último dia da vacinação contra a gripe. Governo de Goiás. Responsabilidade que cuida das pessoas. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo o radialista, jornalista Luiz Gama. Também está aqui o advogado Diogo Crozara, que tem atuação também dentro do direito eleitoral. E eu gostaria de saber do senhor, que o senhor explicasse para a gente essas possibilidades que se abrem a partir dessas denúncias contra Michel Temer. O que é que pode acontecer com ele? Nós podemos ter Rodrigo Maia como presidente da República, ainda que por um período curto. Como é que você já pensou, Rodrigo Maia, presidente? Ele assume caso haja a dupla vacância com o afastamento do Temer. Nós temos hoje 3 hipóteses, né? Renúncia, que o Temer disse que não renunciará, mas o Nixon também tinha dito que não ia renunciar e 2 dias depois renunciou. Nós temos o processo eleitoral, que esse é um ponto importante a ser dito. Dia 6 de junho, o TSE volta ao julgamento da chapa Dilma Temer. As provas de que houve dinheiro ilícito, Petrobras, Friboi, entre outros, nesse processo são muito ricas, Paulo. E isso vai ser julgado se realmente utilizou dinheiro escuso. Algumas dessas denúncias da JBS, que tem relação direta com a eleição de 2014, portanto com a chapa Dilma Temer, elas podem ser acrescentadas ao processo, uma vez que elas não faziam parte. Podem, porque, por exemplo, as da Odebrecht, que não estavam inicialmente, elas foram acrescentadas. Então podem sim. Elas podem piorar a situação. Podem piorar a situação. Tanto da Dilma quanto do Temer. Quanto do Temer. E isso seria hoje, e diante do momento dessas denúncias todas contra Temer, o Tribunal Superior Eleitoral, a partir de 6 de maio, ele vai ficar numa situação muito complicada. 6 de junho. 6 de junho agora. Você imagina como que é para um tribunal, diante disso tudo, dizer pública, né? Que 2014 a eleição foi lícita. A eleição de Dilma. Caça a chapa Dilma Temer. Sim. Doutor Diogo. Aí o Temer... Ele pode recorrer ao Supremo, ao STF. Mas não necessariamente no cargo, porque as decisões eleitorais elas têm efeito imediato, elas teriam, nesse caso, como já é um julgamento do TSE, ele já seria afastado. E aí... Não cabe recurso? Cabe recurso, mas não necessariamente com ele no cargo. E muito dificilmente o Supremo ia revisitar uma decisão do TSE. E aí sim, nós teríamos, nessa hipótese, como também na hipótese de impeachment, que demoraria aí 90 a 120 dias, nós teríamos o caso de dupla vacância. Como a dupla vacância já é no segundo biênio do mandato, Rodrigo Maia assumiria e marcaria a eleição indireta a ser realizada entre os membros do Congresso no prazo de 30 dias. Pode ser qualquer pessoa do Brasil como eleitor ou só os congressistas? Qualquer pessoa que tiver condição de ser eleito presidente numa condição normal na eleição direta. Perfeito. É normal a eleição, só que o colégio eleitoral é que muda. Os requisitos são os mesmos. Alguns estão defendendo chamar uma emenda constitucional, já está proposta inclusive, pedindo a antecipação da eleição presidencial e a convocação de uma eleição direta. Todas essas artimanhas são fora do que está na Constituição hoje. Logo, eu não posso concordar com elas, e qualquer pessoa que defende o direito constitucional não pode concordar, porque elas são fora do que está escrito. E mudar a regra do jogo é sempre prejudicial para o país. Seria mudar a regra do jogo com o jogo em pleno andamento. Gama, você é do futebol, seria mudar a regra do jogo aos 40 minutos do segundo tempo, você tirar o goleiro, 3 zagueiros e jogar com o jogador com o pé amarrado. Agora, mais ou menos por aí. O que cairia melhor na mente do povo? Uma eleição direta, uma nova eleição direta ou uma eleição indireta, Paulo? Eu posso responder com uma outra pergunta. Nesse momento turbulento, o eleitor, numa eleição direta, vai confiar em quem? Lula. Não sei. Talvez Lula? A emenda... Lula chega com essa possibilidade, Gama?
Aí ele sonha com isso. Ele ainda tem, né? Seria o grande esconderijo dele. Hoje ele teria o maior possibilidade. canalha do Brasil. Seria o esconderijo perfeito. Mas você imagina, hoje, a nossa população hoje correria o risco de eleger alguém pior do que está. Esse é um problema. Numa eleição direta. Porque qualquer aventureiro, e a gente está passando por um momento em que um monte de países em eleição direta escolheu errado, né? Vamos lá, os Estados Unidos, como é que está? E aí isso é muito grave. A gente pode ter, numa eleição direta, um resultado pior do que uma eleição direta. Você elegeu bem, né? Você elegeu direito? O tal do Macron? Então é complicado. Você pode ter um resultado numa eleição direta pior do que numa eleição indireta. A outra seria o impeachment. No impeachment também, o processo seria uma eleição indireta pelo Congresso. Vamos pensar em Goiás, né? Reflexos dessa crise toda, Gama, queria que você fizesse uma análise, reflexos dessa crise toda, até porque Friboi tem suas raízes aqui em Goiás, não é isso? Aqui em Anápolis. Sim. É a casa de carne mineira, que depois virou Friboi, JBS, depois virou Friboi, virou JBS, JIF, etc. O que é que isso pode causar para o estado de Goiás, tendo em vista que os políticos estão extremamente desgastados de uma forma geral, mesmo aqueles que não têm contra si nada que os desabone, mas a classe política está desgastada. Esperar o que desses próximos candidatos? Esperar o que do comportamento do próprio eleitor? Olha, essa crise, ela passa de uma maneira ou de outra por Goiás, por nós. Primeiro porque a empresa é de empresários que começaram sua vida empresarial aqui em Goiás, no caso do pessoal lá da JBS Friboi. Depois, nós temos, no caso de uma eleição direta ou indireta, 2 goianos como protagonistas. Henrique Meirelles, o goiano Henrique Meirelles, que já foi CEO da Hold, que comandava a JBS, ex-presidente do Banco de Boston, ministro de Lula. Ele é tido e havido numa eleição indireta como um favoritaço, quase que uma unanimidade. Nesta sexta-feira, um pouquinho antes da gente iniciar a gravação desse programa, um outro goiano do Democratas, o senador Ronaldo Caiado, avisou: se tiver novas eleições, eu sou o candidato. E me pareceu que ele seria candidato, que a intenção dele de ser candidato tanto numa eleição direta quanto numa eleição indireta. Portanto, são 2 goianos que estão na linha de frente daquilo que poderia acontecer no futuro do Brasil. Eu penso curiosamente, os 2 de Anápolis. Também de Anápolis, eu queria dizer. Onde começou. Com vidas políticas em Anápolis, etc. Enfim, eu acho que no que diz respeito a nós aqui em Goiás, seria esses pontos. Até porque a JBS só doou para a campanha do Gomide, que já está, inclusive, denunciada, e na campanha de Iris Rezende, campanha do PMDB. Eu penso que a influência para nós aqui em Goiás seria esse aspecto, do Ronaldo Caiado e do Meirelles, que seriam apontados como prováveis candidatos nas eleições. Isso para a eleição presidencial, mas para a eleição ao governo do Estado? Eu acho que dá uma fragilizada, por exemplo, no projeto pessoal do Daniel Vilela, da galera do PMDB, não altera muito o projeto da base do governador Marconi Perillo, e não temos outra via aqui em Goiás. Acho que a influência política eleitoral, nesse momento, ela seria mínima. A não ser essa influência que deve ser para todo mundo, caso, por exemplo, haja uma mudança na regra, uma nova reforma política de afogadilho que, porventura, possa acontecer aí nos próximos dias. Doutor Diogo, sua análise também. Cenário, particularmente de Goiás, para 2018, muda o quê com mais esse escândalo, com mais essa crise política? Muda uma questão que é muito interessante. O PMDB é Michel Temer, correto? Correto. Beleza. Qual é hoje quem mais grita contra Michel Temer no Senado? Como Ronaldo Caiado. Como seria então a aliança em Goiás para 2018 entre o PMDB e Ronaldo Caiado diante dessa posição de Caiado? É verdade. É uma coisa que deve ser pensada. Porque pode ser que o Diretório Nacional do PMDB não permita. Foi cogitado, inclusive, uma filiação de Caiado ao PMDB. Nesse momento, com Caiado gritando contra o governo do PMDB, eu acho muito complicado. Então é necessário... Esse é um viés para a eleição de 2018 de alguma importância. Porque me parece que vai haver um afastamento entre o Democratas em Goiás do PMDB de Goiás. Teria sido por essa razão que Caiado já estaria buscando os partidos menores, sabendo que ele lá na frente já iria tomar se resguardando, né? No mínimo se resguardando. Agora, por exemplo, se o Ronaldo Caiado, que está se apresentando como um pré-candidato à presidência da República, se tiver novas eleições, ou diretas ou indiretas, nesse momento, naturalmente, ele já não está contando com o PMDB, né? Nesse projeto não caberia PMDB. Caiu o Temer agora. O PMDB não vai apoiar o Ronaldo Caiado, evidentemente. Até porque está pedindo nem eleição direta, Temer, nem eleição indireta. Exatamente. Então, aí, essa história de PMDB, o barquinho do PMDB já seria descartado agora.
Até porque ele há muito tempo já, né, ele tem criticado o Temer e pedido o afastamento dele, principalmente a partir dessa denúncia que aconteceu na última quarta-feira lá em Brasília. Gama, eu quero mostrar aqui uma imagem, a gente tem 3 minutinhos apenas, mas que eu acho interessante também, porque a participação do eleitor, a participação do cidadão é uma coisa muito importante e é através dela que se faz a democracia completa. Eu quero mostrar essas imagens que foram de um atropelamento de uma manifestante no centro de Goiânia, pedindo a saída de Temer. Essas imagens rodaram pelas redes sociais, pelas emissoras de televisão. Eu gostaria de saber dos senhores, 1 minutinho para cada um, em que medida o direito de manifestar pode se sobrepor ao direito de ir e vir das pessoas, doutor Diogo? O direito de manifestação, ele deve ser respeitado. Aí, nesse caso, nós deveríamos ter uma organização por parte da estrutura do Estado e do município para garantir o direito de manifestação. Aí, o que está faltando aí, na verdade, é um pouco de tranquilidade para todo mundo. Dos manifestantes, que não deveriam fazer isso com a moça que estava dentro do carro, e também dela para não ir naquele local. Se ela tivesse informação de que aquele local tinha uma manifestação, possivelmente ela nem passaria ali. Orientação, né? Ali seria mais um caso de orientação, né? Faltou bastante e principalmente as pessoas terem um bom senso, né? Apavorada, coisa Não, ela se disse, certamente o que aconteceu. Ela se disse perdida, estava perdida, desorientada, e aí depois das agressões, segundo ela, ela ficou com medo e acabou atropelando uma outra pessoa. Então, nada justifica esse vandalismo que fizeram. Nada, de forma alguma, né? Na verdade, é uma falta de bom senso. Pois é, mas para encerrar, eu estendo isso àquelas manifestações que interrompem, por exemplo, o tráfego nas rodovias, quer dizer, de pessoas que é crime, é violência, inclusive, de repente, isso é previsto, isso é previsto no Código Penal. Eu acho um absurdo que isso aconteça no país ainda até hoje, mas o país hoje está sendo feito por de absurdos. Por isso que o doutor Diogo estava explicando, você vai fazer uma manifestação, você tem que comunicar à prefeitura, para a prefeitura tomar providência, comunicar a polícia militar, de trânsito, a polícia militar, a questão da segurança, as questões de mobilidade. O Brasil, o país, não é uma casa da manjona, não é uma coisa desorganizada. Não é não? Não. Eu estava achando que em tese não é não, Paulão. Ah, bom. Em tese não é. Como é que você vai interromper uma BR? Você vai parar, né, o tráfego ali de caminhões que estão levando riquezas, etc, etc. Isso não existe. Tanto é verdade que isso é crime. Luiz Gama, jornalista, radialista. Obrigado mais uma vez por ter vindo, Gama. Obrigado a você, Paulo. Um abraço, doutor Diogo, e a você, telespectador. Até outra oportunidade, se Deus quiser. Um abraço, dona Eni e os meninos. Obrigado. Doutor Diogo Crozara, advogado também, obrigado por ter vindo. Obrigado, Paulo. Cresceu bastante o programa junto com o Gama. Obrigado. Prazer estar com você, estar com o Gama e com todos que estão aí para poder discutir mais uma vez essa polêmica no futuro do Brasil. Mas teremos muitos capítulos ainda pela frente e com certeza semana que vem a gente vai falar sobre eles. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Uma boa noite. Até lá. Programa Goiás na Frente. Eu sou mãe de 2 filhos. Eu queria saber como vai melhorar a educação. O programa Goiás na Frente está investindo 560 milhões de reais na educação, com foco na melhoria das condições das escolas e na qualidade do ensino. São ações como construção de centros culturais, creches, escolas e quadras poliesportivas, e também na compra de equipamentos e na valorização dos professores e servidores. Os resultados já podem ser vistos. O governo de Goiás aprovou um reajuste de até 34% para professores e servidores, além de gratificações, vale-refeição de R$ 500 e concurso para 1.000 novos funcionários. Também foram entregues 75 ônibus para transporte escolar, renovando 50% da frota e destinados mais de 29 milhões de reais para a merenda escolar. É Goiás na frente, investindo na educação do futuro para os nossos jovens. Goiás, inovação que cuida das pessoas. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório.
Blind Lux. Cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em vasos de planta. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você.